Uma mulher de 60 anos foi arrastada pelas ruas como criminosa, humilhada diante de centenas de pessoas e trancafiada como lixo humano. O policial que fez isso ria, tirava fotos, zombava dela nas redes sociais. Ele não sabia de uma coisa. Aquela mulher era mãe do homem que em 48 horas se tornaria seu novo chefe. E quando a verdade explodiu, o inferno desceu sobre aqueles que achavam que podiam pisar nos mais fracos sem consequências. A praça central da cidade fervilhava com um movimento típico de uma tarde de quinta-feira. Vendedores ambulantes gritavam seus produtos, crianças corriam entre os bancos de concreto, e o cheiro de pastel frito misturava-se ao aroma de café barato dos quiosques. Era ali, naquele coração pulsante da cidade, que Dona Teresa Mendes passava todas as tardes com seu carrinho de feira enferrujado, recolhendo garrafas plásticas, latinhas de alumínio e papelão abandonados. Seus 60 anos pesavam em cada movimento. As costas curvadas pelo tempo e pelo trabalho, as mãos calejadas e manchadas, o rosto marcado por rugas que contavam histórias de dor e superação. Ela vestia uma blusa desbotada que já fora azul, uma calça surrada com remendos visíveis e tênis sem marca que mais pareciam pedaços de pano amarrados aos pés. Mas havia algo em Dona Teresa que nenhuma roupa puída podia apagar. A dignidade em seus olhos castanhos, a postura ereta mesmo sob o peso do cansaço. Ela acabara de colocar uma pilha de garrafas dentro de seu saco quando ouviu o som de uma viatura freando bruscamente a poucos metros. O barulho metálico da porta se abrindo com violência fez algumas pessoas virarem a cabeça. Do veículo desceram 3 policiais. À frente estava o oficial Marcelo Tavares, um homem de 35 anos, corpulento, com um uniforme esticado sobre a barriga protuberante e um bigode fino que ele acariciava com frequência, como se fosse símbolo de sua autoridade. Marcelo tinha fama. Nos botecos próximos ao distrito, os outros policiais contavam suas histórias entre gargalhadas e doses de cachaça. Ele era o terror dos moradores de rua, dos catadores, dos vendedores ambulantes. Para ele, aquela gente não era humana. Eram pragas urbanas que sujavam a cidade, e ele se via como o exterminador. "Ei, você aí, velha!" O grito de Marcelo cortou o burburinho da praça como uma faca. Dona Teresa ergueu os olhos, confusa. Ele estava apontando diretamente para ela. "Isso mesmo, você! Tá surda ou tá se fazendo de idiota? Vem aqui agora!" Teresa largou o saco e caminhou lentamente em direção ao policial, as pernas tremendo levemente. "Pois não, moço? Algum problema?" Marcelo deu 2 passos à frente, invadindo o espaço pessoal dela, o hálito com cheiro de cigarro barato batendo em seu rosto. "Problema? Você é o problema, sua vagabunda! Fica aí sujando a praça, catando lixo igual bicho. Onde estão seus documentos?" Teresa enfiou a mão no bolso da calça e tirou uma carteira de identidade plastificada, gasta nas bordas. Sua voz era calma, educada. "Aqui está, senhor, minha identidade. Eu trabalho coletando material reciclável. Não estou fazendo nada de errado." Marcelo arrancou o documento de sua mão e o examinou com um desdém teatral. Teresa Mendes da Silva, 60 anos, profissão do lar. Ele soltou uma risada alta e desagradável. "Do lar? Que lar, vadia? Você mora na rua. É uma vagabunda que perturba a ordem pública." "Eu tenho onde morar, senhor. Alugo um quartinho ali na Vila Esperança. E trabalho honestamente. Coleto material para vender. Não peço esmola, não incomodo ninguém." A multidão começou a se formar. Vendedores abandonaram suas barracas, pedestres pararam para observar. Celulares foram discretamente erguidos, pequenas luzes vermelhas de gravação piscando.
Ninguém interveio. O medo da farda, do poder que ela representava, paralisava até os mais indignados. Um dos policiais que acompanhava Marcelo, um jovem magricela de não mais que 25 anos, chamado Júnior, riu alto. Chefe, olha o estado dessa coroa. Parece que dormiu no lixo. Deve ter pulga, deve ter doença. O terceiro policial, um homem de meia idade com cara de poucos amigos, cuspiu no chão perto dos pés de Teresa. Essas catadoras são todas iguais. De dia fingem que trabalham, de noite assaltam as pessoas. Tenho certeza que ela esconde alguma coisa nesse carrinho imundo. Teresa sentiu o sangue gelar. Senhor, por favor, eu nunca roubei nada na vida. Sou trabalhadora, sou mãe de família. Meu marido era policial, morreu em serviço há 15 anos. Eu sei o quanto o trabalho de vocês é difícil, mas eu não estou fazendo nada errado. A menção a um policial morto deveria ter mudado alguma coisa, mas Marcelo apenas riu mais alto. Seu marido era polícia? Então devia ter vergonha de ver no que você se transformou. Uma mendiga catadora de lixo. Ele deve estar revirando no caixão de vergonha. As palavras caíram sobre Teresa como chicotadas. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela as conteve. Não daria a ele a satisfação de vê-la quebrada. Meu marido seria o primeiro a me defender. Ele me ensinou que trabalho honesto, não importa qual seja, sempre tem dignidade. Marcelo perdeu a paciência. Sua voz explodiu em fúria teatral. Chega de papo! Você está presa por vadiagem, perturbação da ordem pública e desacato à autoridade. Júnior, Ricardo, prendam essa vagabunda! Os dois policiais avançaram. Teresa recuou, as mãos erguidas em súplica. Desacato? Eu não desrespeitei ninguém. Por favor, senhores, eu tenho um filho. Ele precisa de mim. Deixem eu ligar para ele, por favor. Marcelo arrancou a bolsa surrada que ela carregava a tiracolo. Filho? Que tipo de filho deixa a mãe virar lixeira? Deve ser mais um vagabundo igual a você. Ele revirou a bolsa no chão. Caíram moedas, um pente quebrado, um pedaço de pão embrulhado em guardanapo e um papel dobrado cuidadosamente. Teresa se ajoelhou tentando pegar o papel, mas Marcelo foi mais rápido. Ele o abriu e viu um número de telefone anotado com letra caprichada e um nome. Rodrigo Mendes, meu filho. Embaixo, um recado que ela mesma havia escrito, em caso de emergência. Marcelo leu em voz alta, imitando um tom melodramático. Rodrigo Mendes, meu filho. Que tocante. Ele rasgou o papel ao meio, depois em 4, jogando os pedaços no chão. Vamos ver se seu filho imaginário aparece para te salvar. Não, por favor. Era tudo que eu tinha. Teresa tentou pegar os pedaços de papel, mas Júnior a segurou pelos braços, torcendo-os para trás com força desnecessária. Ela soltou um gemido de dor. Para de fingir que está doendo, velha drama. A voz de Júnior era zombeteira. Você está adorando a atenção, né? Olha quanta gente te filmando. Vai virar celebridade. Marcelo pegou o celular e começou a tirar fotos de Teresa sendo segurada pelos dois policiais. Ele postou uma no grupo de WhatsApp da corporação com a legenda: mais uma rainha do lixo retirada das ruas, mantendo a cidade limpa. Vários policiais reagiram com emojis de risada. Teresa foi arrastada até a viatura. Ela não resistiu fisicamente, sabia que seria inútil, mas sua voz não se calou. Eu não sou vagabunda. Eu trabalho. Eu tenho dignidade. Vocês não têm o direito de me tratar assim. Marcelo a empurrou para dentro do banco de trás com tanta força que ela bateu a cabeça no teto do veículo. Cala a boca antes que eu te acuse de agressão também. A porta foi batida com violência. Enquanto a viatura arrancava, a multidão permaneceu em silêncio. Alguns balançavam a cabeça em desaprovação, outros gravavam obsessivamente.
Mas ninguém confrontou os policiais. Ninguém exigiu explicações. O medo era uma mordaça invisível e a indiferença uma doença coletiva. Dentro da viatura, Teresa olhava pela janela gradeada. As lágrimas finalmente caíam, silenciosas e amargas. Mas por trás delas, algo mais profundo pulsava. Uma dor antiga, uma memória que ela mantinha trancada há anos, agora arranhando a superfície de sua mente. O passado de Dona Teresa não era o que Marcelo imaginava. Não era o clichê fácil de uma mulher que sempre fora pobre, sempre fora marginalizada. A verdade era muito mais cruel, porque mostrava como qualquer um, não importa quão seguro esteja, pode cair no abismo. 20 anos atrás, Teresa era outra pessoa. Ela era casada com Roberto Mendes, um sargento da Polícia Militar respeitado e honrado. Viviam em uma casa simples, mas confortável, em um bairro de classe média baixa. Teresa trabalhava como costureira em uma fábrica de roupas, e seu salário, somado ao de Roberto, permitia uma vida digna. Eles tinham um filho, Rodrigo, que era a razão de existir de ambos. Rodrigo cresceu vendo o pai sair de manhã cedo com um uniforme impecável, voltando à noite com histórias de como havia ajudado pessoas, prendido bandidos, protegido os fracos. O menino idolatrava o pai e jurou desde pequeno que seguiria seus passos. Roberto o encorajava, mas também o advertia. Filho, ser policial é servir, não é mandar, não é humilhar, é proteger quem não pode se proteger. Roberto morreu em uma troca de tiros ao defender uma família durante um assalto a banco. Foi um herói. Recebeu honras póstumas. Sua foto foi estampada nos jornais. Mas as honras não pagam contas, não enchem geladeiras, não curam a dor de uma viúva e de um filho adolescente. Teresa recebeu uma pensão irrisória do governo. Continuou trabalhando na fábrica, mas a crise econômica que varreu o país poucos anos depois fechou a empresa. Ela tentou trabalhos temporários, faxina, cozinheira, vendedora. Mas a idade começava a pesar, e os empregadores sempre preferiam jovens. Rodrigo, determinado a honrar o pai, estudava ferozmente. Conseguiu entrar na academia de polícia com notas brilhantes. Teresa vendia tudo o que podia para pagar seus materiais, suas despesas. Ela escondia dele a fome que passava, as contas atrasadas, os remédios que deixava de comprar. Dizia que estava tudo bem, que o importante era ele realizar o sonho deles. Quando Rodrigo se formou, foi destacado para operações especiais em outra cidade, longe dela. Eram missões perigosas, infiltrações em gangues, combate ao tráfico. Ele mal tinha tempo de ligar. Quando ligava, Teresa mentia. Dizia que estava trabalhando em uma loja, que estava bem, que ele não precisava se preocupar. A verdade era que ela havia perdido o quartinho que alugava. Ficou na rua por 3 meses, até conseguir outro cômodo minúsculo e insalubre em uma favela. A pensão mal cobria o aluguel. Para comer, começou a coletar materiais recicláveis. De início, a vergonha era esmagadora. Ela trabalhava de madrugada, escondida, com medo de ser vista. Mas a necessidade supera a vergonha. E com o tempo, ela aprendeu que não havia desonra no trabalho, apenas na desonestidade. Ela nunca contou a Rodrigo. Nas raras conversas telefônicas, ela inventava uma vida que não existia. Fingia que ainda costurava, que tinha amigas, que ia à igreja. Rodrigo, absorto em seu trabalho brutal e perigoso, acreditava. Ou talvez não quisesse enxergar a verdade porque a culpa seria insuportável. Teresa guardava um único tesouro, o orgulho de ver o filho se tornar um homem íntegro, um policial que honrava a memória do pai. Rodrigo subia na carreira, reconhecido por sua coragem e honestidade. Há poucos meses, ela soube que ele fora promovido a comissário-geral, o cargo mais alto da hierarquia policial da cidade. Ele voltaria em breve para assumir o comando de todos os distritos.
Ela queria estar apresentável quando ele voltasse. Queria poder abraçá-lo sem que ele sentisse o cheiro de miséria. Por isso escondia, por isso mentia. O amor de mãe é também uma forma de sacrifício silencioso. E Teresa sacrificara tudo, até sua própria dignidade aos olhos do mundo, para que o filho brilhasse. Agora, presa na traseira de uma viatura, olhando os pedaços rasgados do papel com o número do filho, Teresa sentiu um vazio que ia além da injustiça. Sentiu a dor de saber que talvez nunca pudesse explicar a ele por que caíra tão baixo, por que escondera tudo. A viatura parou bruscamente em frente ao 13º Distrito Policial, um prédio cinzento e decrépito, com grades enferrujadas nas janelas e lâmpadas piscando no corredor. Marcelo abriu a porta traseira e puxou Teresa pelo braço. Bem-vinda ao seu novo lar, princesa. Ele riu, arrastando-a para dentro. O cheiro de mofo, urina e desespero atingiu Teresa como uma parede. O distrito estava quase vazio. Apenas alguns policiais de plantão, todos conhecidos de Marcelo, todos cortados do mesmo pano sujo. Marcelo empurrou Teresa para a frente do balcão de atendimento, onde um escrivão gordo com olhos de peixe morto mal ergueu a cabeça. Mais uma, Tavares. Mais uma vadia que achava que podia sujar nossa cidade. Marcelo jogou a identidade de Teresa sobre o balcão. Registra aí: vadiagem, perturbação da ordem, resistência à prisão e desacato à autoridade. Teresa tentou protestar. Eu não resisti. Eu não desacatei ninguém. Marcelo se virou para ela, o rosto a centímetros do dela. Cala a boca, ou vai ter mais uma acusação. Agressão a policial. Eu digo que você tentou me atacar, e esses meus companheiros aqui confirmam. Quem vão acreditar? Em mim ou em você, uma mendiga? O escrivão digitava preguiçosamente, sem fazer perguntas. Júnior e Ricardo riram, trocando comentários obscenos sobre Teresa. Um deles tirou outra foto dela e postou em um grupo com a legenda: Esta aqui disse que o marido era policial. Imagina que tipo de policial. Deve ser mentira de louca. As respostas vieram rápidas. Essas velhas vagabundas inventam cada história. Manda ela tomar banho antes de botar na cela, vai contaminar os outros. A desumanização era completa. Teresa não era mais uma pessoa, era um objeto de escárnio. Marcelo apontou para um corredor escuro. Leva ela para o xadrez, deixa ela lá até amanhã. Amanhã eu vejo o que faço com ela. Júnior a empurrou pelo corredor. As paredes eram cobertas de pichações obscenas. O chão estava sujo de algo que Teresa preferiu não identificar. Ao fim do corredor, uma porta de ferro se abriu com um rangido agoniante. Dentro estava uma cela apertada com duas outras mulheres. Uma era jovem, visivelmente drogada, o olhar perdido no vazio. A outra era mais velha, com hematomas recentes no rosto. Ambas olharam para Teresa com uma mistura de pena e indiferença. Mais uma vítima no moinho da crueldade institucionalizada. A porta se fechou com um baque final. Teresa se encostou na parede fria e deslizou até o chão. Pela primeira vez em anos, desde a morte do marido, ela permitiu que os soluços saíssem sem controle. Não pelo medo, não pela prisão injusta, mas pela humilhação. Pela forma como haviam cuspido em sua dignidade, rasgado sua história, transformado sua luta em motivo de piada. Mas ela não sabia que naquele exato momento, a poucos quilômetros dali, um jovem estava filmando o upload de um vídeo. Era Pedro, estudante de jornalismo de 22 anos, que estava na praça quando Teresa foi presa. Ele filmara tudo. A abordagem agressiva, as acusações infundadas, o papel rasgado, a violência do arrastão.
Pedro editou o vídeo com legendas explicativas e o postou em seu perfil do Instagram, Twitter e Facebook simultaneamente. Adicionou as hashtags Justiça para Teresa, Abuso Policial, Basta de Crueldade. Ele tinha apenas 200 seguidores, mas às vezes não é o tamanho da centelha, é para onde o vento sopra. E o vento estava prestes a se tornar um furacão. O vídeo começou devagar. 10 compartilhamentos, depois 50. Uma influenciadora digital com 100 mil seguidores viu e repostou, indignada. Um perfil de notícias locais pegou o conteúdo, e então, como uma avalanche, a coisa explodiu. Em 2 horas, 500 mil visualizações. Em 4 horas, 2 milhões. Páginas de direitos humanos, coletivos feministas, movimentos sociais, todos compartilhavam o vídeo. O WhatsApp fervia. Grupos de advogados voluntários discutiam como ajudar. Comentários de fúria inundavam cada postagem. Que tipo de monstro trata uma senhora assim? Um comentário dizia. Ela estava trabalhando honestamente e foi humilhada. Outro escrevia. Esses policiais são a vergonha da corporação. Precisam ser punidos. E outro ainda. Alguém sabe quem é essa mulher? Vamos ajudá-la. Vamos fazer justiça. Jornalistas começaram a investigar. Descobriram o nome de Marcelo Tavares através da identificação na farda visível no vídeo. E ao escavarem seu histórico, encontraram uma mina de ouro de podridão. Marcelo havia sido denunciado 23 vezes em 6 anos por abuso de autoridade, agressão, extorsão e conduta imprópria. Todas as denúncias haviam sido arquivadas ou ignoradas por superiores complacentes. Testemunhas começaram a aparecer. Um vendedor ambulante que fora espancado por Marcelo 2 anos atrás deu entrevista chorando. Uma moradora de rua relatou como ele a obrigara a fazer flexões na rua enquanto filmava e ria. Um catador de latinhas disse que Marcelo roubava o material coletado e revendia para ferro-velhos, embolsando o dinheiro. O padrão era claro. Marcelo e seu grupo escolhiam os mais vulneráveis, aqueles sem voz, sem proteção, sem recursos. E os trituravam porque sabiam que ninguém os defenderia. Mas desta vez, eles haviam sido filmados. E a internet, com toda a sua fúria e alcance, se tornara o advogado dos esquecidos. Comentem de qual cidade vocês estão assistindo essa história, porque o que aconteceu depois provou que a justiça pode estar mais perto do que imaginamos. À meia-noite, quando o vídeo já alcançava 5 milhões de visualizações, a Secretaria de Segurança Pública emitiu uma nota tímida, prometendo investigar. Mas a pressão popular não aceitava meias palavras. O governador, percebendo a bomba política em suas mãos, foi forçado a se pronunciar. Anunciou a abertura de inquérito imediato e a suspensão preventiva dos envolvidos. Marcelo, em casa, assistia à televisão quando viu seu próprio rosto estampado no noticiário nacional. O âncora dizia: "O Brasil está chocado com mais um caso de abuso policial. A vítima, Dona Teresa Mendes, viúva de um policial morto em serviço, foi presa e humilhada enquanto trabalhava honestamente." A esposa de Marcelo o olhou com uma mistura de horror e nojo. "Marcelo, o que você fez?" Ele tentou minimizar. "Foi só uma vagabunda que eu prendi. Ela estava causando problema." Mas a esposa apontou para a tela. "Eles estão dizendo que você rasgou o telefone do filho dela, que você a empurrou, que você tirou fotos para humilhar. Isso é verdade?" Marcelo não respondeu. Seu telefone começou a tocar. Era seu superior, o delegado-chefe do distrito, com a voz trêmula de pânico. "Tavares, você é um idiota. Você prendeu a mãe do novo comissário-geral. Você está acabado. Todos nós estamos acabados." O sangue de Marcelo congelou. "O quê? Que comissário?"
Rodrigo Mendes. Ele assume amanhã o comando de todos os distritos da cidade. E a velha que você humilhou, prendeu e jogou na cela é a mãe dele. Parabéns, seu imbecil. Você acabou com sua carreira e com a de todo mundo que estava com você. A ligação caiu. Marcelo ficou paralisado, o telefone escorregando de sua mão. Sua mente tentava processar a informação, mas era grande demais, catastrófica demais. Júnior e Ricardo ligaram desesperados, gritando, chorando, perguntando se era verdade. Ele não soube o que dizer. No distrito, o clima era de pânico. O delegado-chefe acordara todos os funcionários do plantão, tentando conter o incêndio. Mas o fogo já havia se espalhado. A corregedoria foi acionada. Advogados trabalhavam freneticamente. E ninguém sabia o que dizer quando Rodrigo Mendes chegasse. Porque ele estava chegando. Naquele exato momento, a 300 quilômetros de distância, Rodrigo Mendes dirigia sua caminhonete preta pelas estradas vazias da madrugada, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos. Ele havia visto o vídeo 2 horas atrás. Estava em uma operação, interrogando um traficante capturado, quando seu celular vibrou insistentemente. Ignorou a princípio, mas as vibrações não pararam. Quando finalmente olhou, viu dezenas de mensagens de colegas, amigos, conhecidos. Todas dizendo a mesma coisa. Rodrigo, você viu isso? Rodrigo, tem certeza que não é sua mãe? Rodrigo, liga para ela agora. Ele abriu o vídeo com mãos trêmulas. E o mundo desabou. A mulher sendo arrastada era sua mãe. Não havia dúvida. O rosto que ele conhecia desde sempre, agora marcado pelo sofrimento e pela humilhação. As roupas surradas, o carrinho de materiais recicláveis. A verdade que ela escondera dele com tanto cuidado, agora exposta da maneira mais brutal possível. Rodrigo não gritou, não chorou. Ficou em silêncio por 5 minutos completos, assistindo o vídeo repetidamente. Viu o papel sendo rasgado. Ouviu as risadas. Viu sua mãe, a mulher que o criara, que vendera tudo para pagar sua educação, sendo tratada como lixo. Então, algo dentro dele se partiu e se recompôs em uma forma diferente, mais dura, mais fria. Ele largou tudo. Deixou o interrogatório para outro oficial, entrou na caminhonete e começou a dirigir. Ligou para o secretário de Segurança Pública, que atendeu assustado. Secretário, é o comissário Mendes. Eu assumo o cargo amanhã de manhã, não na segunda como planejado. E quero todos os envolvidos na prisão da minha mãe presos e esperando por mim quando eu chegar. Todos, sem exceção. A voz era gelo puro. O secretário gaguejou. Rodrigo, eu sinto muito, não sabíamos. Vamos resolver isso. Resolver? A voz de Rodrigo cortou como navalha. Vocês vão resolver depois de deixar isso acontecer? Depois de arquivar 23 denúncias contra aquele animal? Não, secretário. Eu vou resolver. E quando eu terminar, não vai sobrar pedra sobre pedra desse sistema podre. Ele desligou e continuou dirigindo. A estrada se desenrolando diante dele como uma linha reta em direção ao acerto de contas. Sua mente era um redemoinho de emoções. Culpa esmagadora por não ter visto o que a mãe passava. Fúria incandescente contra os homens que a machucaram. E uma determinação fria de fazer justiça de uma forma que ninguém jamais esqueceria. Às 5 da manhã, quando o sol começava a atingir o horizonte de laranja, Rodrigo cruzou os limites da cidade. Sua mãe ainda estava na cela, dormindo inquieta no chão frio. Marcelo estava em casa, incapaz de dormir, bebendo uísque direto da garrafa. E o país inteiro aguardava, colado nas telas, para ver o que aconteceria quando o filho chegasse. A história estava prestes a virar. E ninguém, absolutamente ninguém,
estava preparado para a tempestade que Rodrigo Mendes traria consigo. Às 6h30 da manhã, a caminhonete preta de Rodrigo Mendes estacionou em frente ao 13º Distrito Policial. O motor ainda roncava quando ele desceu, batendo a porta com força suficiente para fazer o veículo inteiro tremer. Ele não usava uniforme de gala. Vestia jeans escuros, uma camisa social preta e um colete à prova de balas por baixo. Mas não precisava de uniforme. Sua presença emanava autoridade de uma forma que nenhum tecido poderia replicar. Rodrigo tinha 38 anos, 1,85 m de altura, ombros largos de quem treinava diariamente e um olhar que fazia homens armados recuarem. Seu rosto era angular, a mandíbula firme e uma cicatriz fina corria de sua sobrancelha esquerda até a têmpora, lembrança de um confronto com traficantes 3 anos atrás. Mas naquele momento, o que mais assustava em sua expressão era a frieza absoluta. Não havia raiva visível, não havia gritos, apenas um gelo mortal que prometia consequências devastadoras. Ele empurrou a porta do distrito e entrou. O saguão estava em silêncio sepulcral. Todos os policiais de plantão estavam de pé, enfileirados, em posição de sentido. O delegado-chefe, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e suores correndo pelas têmporas, deu um passo à frente. Comissário Mendes, senhor, eu queria dizer que lamento profundamente o ocorrido. Nós não tínhamos conhecimento da situação. O oficial Tavares agiu sozinho, sem autorização, e já foi suspenso. Estamos tomando todas as providências. Rodrigo olhou como se ele fosse transparente. Sua voz saiu baixa, mas cada palavra era uma lâmina. Onde ela está? Na cela 3, senhor. Já dei ordens para preparar a liberação imediata. Ela receberá todas as desculpas formais e... Rodrigo o interrompeu com um gesto de mão. Eu não perguntei sobre desculpas. Eu perguntei onde ela está. Leve-me até ela, agora. O delegado-chefe assentiu rapidamente e começou a caminhar em direção ao corredor. Rodrigo o seguiu, e atrás dele vieram 2 agentes da corregedoria que haviam chegado minutos antes, convocados diretamente pelo secretário de Segurança. O corredor era o mesmo pelo qual Teresa fora arrastada horas antes, mas agora parecia diferente, menor, mais sujo, como se a presença de Rodrigo revelasse toda a decadência do lugar. Eles pararam diante da cela 3. O delegado destravou a porta com mãos trêmulas. Dona Teresa, a senhora pode sair. Seu filho está aqui. Teresa, que estava sentada no chão com os braços envolvendo os joelhos, ergueu a cabeça lentamente. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, o cabelo despenteado, a blusa suja. Quando viu Rodrigo parado na porta, seu rosto se contorceu em uma mistura de alívio, vergonha e pânico. Rodrigo. A voz dela saiu como um sussurro quebrado. Filho, eu não queria que você me visse assim. Rodrigo entrou na cela e se ajoelhou diante dela. Suas mãos grandes e calejadas seguraram o rosto dela com uma delicadeza que contrastava violentamente com a fúria que queimava em seus olhos. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto tanto. As lágrimas de Teresa caíram novamente, molhando as mãos do filho. Não é sua culpa, meu filho. Eu escondi de você. Eu não queria que você se preocupasse. Você tinha um trabalho importante, uma carreira. Eu não queria ser um peso. Um peso? A voz de Rodrigo rachou pela primeira vez. A senhora que me criou sozinha, que vendeu tudo para me dar uma vida melhor, acha que seria um peso? Mãe, eu falhei. Eu devia ter visto. Devia ter insistido. Devia ter voltado mais cedo. Teresa tocou o rosto do filho, as mãos tremendo. Você não falhou em nada. Você se tornou o homem que seu pai sonhou. Um homem de honra. E agora olha só. Você está aqui.
Você veio me buscar. Rodrigo a ajudou a se levantar e a abraçou com força. O abraço de um filho que quase perdeu a mãe, que quase deixou o mundo lhe roubar o único tesouro que realmente importava. Eles ficaram assim por longos minutos, enquanto o delegado e os agentes aguardavam em silêncio, sem ousar interromper. Quando Rodrigo finalmente se afastou, sua expressão havia mudado. O gelo voltara, mais intenso do que antes. Ele se virou para o delegado. "Onde está Marcelo Tavares?" "Ele foi convocado, senhor. Deve chegar a qualquer momento. Os outros dois também." Rodrigo assentiu. "Prepare uma sala de interrogatório. E quero acesso completo aos registros de denúncias contra ele dos últimos 10 anos. Todas as denúncias, mesmo as arquivadas." Enquanto Teresa era levada para receber atendimento médico e roupas limpas, Rodrigo caminhou até a sala de operações do distrito. Sentou-se diante de um computador e começou a trabalhar. Os arquivos que o delegado trouxe confirmaram o que o vídeo viral já havia insinuado. Marcelo Tavares era um criminoso de farda. 23 denúncias formais. 12 denúncias informais que nunca chegaram a inquérito. Casos de extorsão, agressão, roubo de materiais de catadores, ameaças a vendedores ambulantes. E o padrão era cristalino. Todas as vítimas eram pobres, vulneráveis, sem recursos para se defender. E todas as denúncias haviam sido enterradas por superiores que olhavam para o outro lado. Rodrigo encontrou algo ainda pior. Extratos bancários que a corregedoria conseguira através de mandado judicial mostravam depósitos regulares na conta de Marcelo que não condiziam com seu salário. Valores pequenos, R$ 200 aqui, 300 ali, mas consistentes. Quando cruzou as datas com relatórios de apreensão de materiais recicláveis, a verdade emergiu. Marcelo não apenas humilhava os catadores. Ele confiscava o material coletado sob pretexto de investigação, depois vendia para ferros velhos e embolsava o dinheiro. E não estava sozinho. Júnior e Ricardo faziam parte do esquema. E mais 3 outros policiais do mesmo distrito também. Era uma quadrilha operando sob o manto da lei. Rodrigo respirou fundo. Sua mão fechou-se em punho sobre a mesa. Cada número naqueles extratos era uma vítima. Cada depósito era o suor roubado de alguém que trabalhava honestamente para sobreviver. E sua mãe havia sido apenas a mais recente. A única diferença era que ela tinha um filho capaz de fazer algo a respeito. Às 8 da manhã, Marcelo chegou ao distrito. Ele estava pálido, com olheiras profundas, a barba por fazer. Júnior e Ricardo chegaram logo depois, igualmente destruídos. Eles foram levados para salas separadas. Marcelo foi o primeiro a ser interrogado. Rodrigo entrou na sala sem dizer uma palavra. Sentou-se diante de Marcelo, cruzou os braços e apenas olhou. O silêncio se estendeu por 2 minutos completos. Marcelo começou a suar, a mexer nas mãos, a evitar o olhar de Rodrigo. Comissário, eu não sabia. Se eu soubesse que era sua mãe, nunca teria... Rodrigo o interrompeu com uma voz tão fria que a temperatura da sala pareceu cair. Se você soubesse que era minha mãe, você teria tratado ela diferente? É isso que você está dizendo? Marcelo engoliu em seco. Eu só estava fazendo meu trabalho, senhor. Seu trabalho? Rodrigo se inclinou para a frente, os olhos fixos nos de Marcelo como 2 lasers. Seu trabalho é rasgar o número de telefone de uma idosa? Seu trabalho é tirar fotos para humilhar pessoas nas redes sociais? Seu trabalho é confiscar material de catadores e vender para encher seu próprio bolso? Marcelo empalideceu ainda mais. Eu não sei do que o senhor está falando.
Rodrigo jogou os extratos bancários sobre a mesa. Não sabe? Então me explica esses depósitos. Me explica por que você recebeu R$ 800 2 semanas atrás, logo depois de confiscar uma tonelada de alumínio de um catador chamado José da Silva. Me explica. As evidências eram esmagadoras. Marcelo tentou mentir, depois tentou minimizar, depois tentou implorar. Comissário, eu tenho filhos, eu tenho uma esposa. Por favor, me dê uma chance. Rodrigo se levantou, colocando as mãos sobre a mesa e aproximando o rosto do de Marcelo. Minha mãe também tem um filho. E ela quase morreu de vergonha e desespero por causa de você. Ela trabalhou a vida inteira honestamente, perdeu tudo, e ainda assim manteve sua dignidade. E você, um homem que jurou proteger, a tratou como lixo. Ele se afastou e chamou os agentes da corregedoria. Prendam ele. Acusações: formação de quadrilha, corrupção, peculato, extorsão, abuso de autoridade, agressão e constrangimento ilegal. E não parem por aí. Investiguem todos os superiores que arquivaram as denúncias contra ele. Quero saber quem mais está envolvido nessa podridão. Marcelo foi algemado e levado, chorando, protestando que seria destruído na prisão, que sua vida acabara. Rodrigo não sentiu pena. Sentiu apenas que a justiça, tão frequentemente negada aos pobres, finalmente estava sendo servida. Júnior e Ricardo confessaram quase imediatamente quando confrontados com as mesmas evidências. Entregaram os nomes de outros 5 policiais envolvidos no esquema, além de 2 donos de ferros velhos que compravam o material roubado sabendo de sua origem. Mas a investigação revelou algo ainda maior. Um dos ferros velhos era de propriedade de um vereador da cidade, o mesmo que havia feito comentários públicos minimizando casos de abuso policial, chamando denúncias de mimimi. O político usava policiais corruptos como Marcelo para alimentar seu negócio ilegal. Rodrigo não hesitou. Enviou todas as evidências ao Ministério Público Federal. Em 48 horas, o vereador foi alvo de busca e apreensão. Encontraram em seu escritório planilhas detalhando anos de compra de material de origem duvidosa. Sua carreira implodiu. Ele renunciou ao cargo antes mesmo da cassação, mas isso não o salvou de ser indiciado. A operação foi batizada de Operação Dignidade, exatamente como Ana Carolina havia prometido no contexto original. Mas, desta vez, era Rodrigo Mendes à frente, e sua sede de justiça era implacável. Em 2 semanas, 17 policiais foram afastados, 8 presos, 3 ferros velhos fechados e 2 políticos investigados. A imprensa cobria cada desenvolvimento. O vídeo da prisão de Teresa já havia ultrapassado 15 milhões de visualizações. Programas de televisão dedicavam horas a debater o caso. E Dona Teresa, a mulher que fora humilhada como vagabunda, tornara-se símbolo nacional da luta contra o abuso de poder. Mas para Rodrigo, nada disso importava tanto quanto o que ele fez nas semanas seguintes. Ele usou sua nova posição como comissário-geral para implementar mudanças estruturais. Câmeras corporais se tornaram obrigatórias para todos os policiais em patrulha. Um canal de denúncias independente foi criado, gerido por uma ONG de direitos humanos, para que vítimas pudessem reportar abusos sem medo de retaliação. Ele criou um programa de treinamento obrigatório, focado em abordagem humanizada, especialmente para lidar com populações vulneráveis. Trouxe psicólogos, assistentes sociais e ativistas de direitos humanos para dar palestras. Muitos policiais resistiram, chamando as medidas de patrulhamento do politicamente correto. Mas Rodrigo foi inflexível. Em uma reunião com todos os delegados de distrito, ele discursou: "Vocês querem saber por que estou fazendo isso? Porque minha mãe, uma mulher honrada que perdeu tudo, mas nunca perdeu sua dignidade, foi tratada como criminosa por estar trabalhando. E se aconteceu com ela,
acontece todos os dias com centenas de outros. E nós, que juramos proteger, somos os algozes. Isso acaba agora. Quem não concordar, pode pedir demissão. A porta está aberta. Ninguém saiu. O respeito que Rodrigo comandava, combinado com o medo das consequências, manteve todos na linha. E aos poucos, surpreendentemente, a mudança começou a acontecer. Casos de abuso caíram drasticamente. Denúncias passaram a ser investigadas com seriedade. E o relacionamento entre a polícia e as comunidades vulneráveis começou, lentamente, a se curar. Mas a jornada mais importante para Rodrigo foi pessoal. Ele tirou licença de 2 semanas para cuidar da mãe. Alugou um apartamento confortável para ela, mobiliou-o com carinho, encheu a geladeira. Mas Teresa, teimosa como sempre, resistia. "Filho, isso é demais. Eu não preciso de tudo isso." Ela olhava o apartamento de 2 quartos, a televisão nova, os móveis impecáveis, como se fosse um palácio inalcançável. Rodrigo sentou-se ao lado dela no sofá novo. "Mãe, a senhora passou a vida inteira se sacrificando por mim. Me deixa fazer isso. Me deixa cuidar da senhora agora." Mas Teresa tinha outra preocupação. "E meu trabalho? Eu não vou ficar de braços cruzados. Eu preciso trabalhar. É quem eu sou." Rodrigo entendeu. Ele sabia que tirar dela o propósito seria tão cruel quanto a prisão. Então, ele fez diferente. Conseguiu para ela um emprego em uma cooperativa de reciclagem, um trabalho formalizado, com carteira assinada, benefícios e dignidade. Ela ainda coletaria materiais, mas agora com equipamentos de proteção, horários regulares e respeito. Teresa chorou quando recebeu seu primeiro crachá de funcionária. Segurou o pedaço de plástico com seu nome impresso como se fosse ouro. "Seu marido teria orgulho de nós", disse ela para Rodrigo. "Orgulho de você, por ser quem você é, e orgulho de mim, por nunca desistir." Rodrigo a abraçou. O peso da culpa ainda o acompanharia por muito tempo, mas ali, naquele abraço, ele sentiu algo curar dentro dele. A distância entre eles, criada por anos de ausência e mal-entendidos, começava a se fechar. Os meses seguintes trouxeram mais mudanças. O julgamento de Marcelo e seu grupo foi rápido e brutal. Com as evidências esmagadoras e a comoção pública, as sentenças foram pesadas. Marcelo recebeu 12 anos de prisão por corrupção, formação de quadrilha e abuso de autoridade. Júnior e Ricardo receberam 8 anos cada. Os outros envolvidos receberam penas variadas, mas todos perderam seus empregos, pensões e liberdade. O vereador corrupto foi condenado a 15 anos e teve todos os bens confiscados. Sua fortuna, construída sobre o sofrimento dos mais pobres, foi revertida para programas sociais de apoio a catadores de recicláveis. Teresa foi convidada a dar palestras em escolas, universidades e eventos de direitos humanos. No início, ela recusava, dizendo que não sabia falar em público, que era apenas uma trabalhadora simples. Mas Rodrigo a encorajou. "Mãe, sua história pode mudar a vida de outras pessoas. Pode dar esperança para quem acha que não tem voz." E ela aceitou. A primeira palestra foi difícil. Suas mãos tremiam, sua voz falhava. Mas quando ela contou sua história, quando descreveu a humilhação, o desespero e depois a esperança de ver justiça ser feita, a plateia estava em lágrimas. Jovens a procuraram depois, dizendo que queriam ser policiais diferentes, policiais que protegessem de verdade. E ela sentiu que sua dor tinha servido para algo maior. 1 ano depois, a prefeitura inaugurou um centro de apoio a trabalhadores de reciclagem. O centro oferecia treinamento, equipamentos de proteção, assistência jurídica e até creche para os filhos dos catadores. O prédio, localizado perto da praça onde Teresa fora presa, recebeu um nome: Centro de Dignidade Teresa Mendes. Na cerimônia de inauguração,
Teresa estava no palanque ao lado de Rodrigo, do prefeito e de representantes dos catadores. Quando pediram para ela cortar a fita, ela hesitou. Olhou para o filho, que assentiu encorajador. Com mãos trêmulas, ela cortou. Aplausos explodiram, pessoas choravam e Teresa, pela primeira vez em muitos anos, sorriu um sorriso completo, genuíno, de quem finalmente encontrara paz. Mas a história não terminou como um conto de fadas perfeito. As mudanças implementadas por Rodrigo enfrentaram resistência constante. Houve tentativas de sabotagem, denúncias falsas contra ele, pressões políticas para que ele fosse transferido. Alguns policiais veteranos o acusaram de ser traidor da corporação. Mas Rodrigo não recuou. Cada ataque apenas fortalecia sua determinação. E ele não estava sozinho. A opinião pública estava do seu lado. Movimentos sociais, organizações de direitos humanos, jornalistas investigativos, todos formaram uma rede de apoio. Quando políticos tentaram removê-lo do cargo, protestos massivos encheram as ruas. O governador, percebendo que remover Rodrigo seria suicídio político, não apenas o manteve, como ampliou seus poderes. Teresa continuou trabalhando na cooperativa. Agora, aos 62 anos, ela era vista não como uma vadia, mas como uma heroína. Crianças a cumprimentavam na rua, catadores vinham pedir conselhos, e ela, humilde como sempre, dizia que não fizera nada de especial. Apenas sobrevivi, dizia ela. Apenas mantive minha dignidade. O resto foi a justiça divina trabalhando através do meu filho. Mas para aqueles que a conheciam de perto, era óbvio que a transformação ia além da justiça. Teresa recuperara algo que a pobreza e a humilhação haviam tentado roubar: sua autoestima. Ela caminhava de cabeça erguida, falava com firmeza. E quando olhava para o filho, seus olhos brilhavam não com lágrimas de dor, mas com lágrimas de orgulho. Rodrigo, por sua vez, aprendeu uma lição que nenhuma academia de polícia ensinara. Ele aprendera que justiça não é apenas prender bandidos, é também proteger os vulneráveis, dar voz aos silenciados e nunca, jamais, usar o poder como arma contra os fracos. Sua mãe fora sua maior professora, a dor dela, sua maior aula. Numa tarde de sábado, 2 anos após a prisão, Rodrigo e Teresa voltaram àquela praça central. Caminharam pelo mesmo lugar onde ela fora abordada, arrastada, humilhada. Mas agora era diferente. O centro de apoio a catadores estava em pleno funcionamento. Vendedores ambulantes trabalhavam sem medo de abuso. E quando alguns policiais em patrulha os viram, bateram continência respeitosamente. Teresa parou no exato ponto onde Marcelo a abordara. Olhou para o chão, onde seu carrinho de materiais fora deixado para trás. Rodrigo ficou ao seu lado, em silêncio. "Sabe o que eu sinto, filho?" ela perguntou. Rodrigo a olhou, esperando. "Eu sinto que tudo valeu a pena. A dor, a humilhação, tudo. Porque disso nasceu algo bom. Nasceu mudança. Nasceu esperança para outros que ainda sofrem." Rodrigo segurou a mão da mãe. "A senhora é a mulher mais forte que eu conheço. Mais forte que qualquer soldado que eu já comandei. E eu sinto muito por ter demorado tanto para ver isso." Teresa apertou a mão do filho. "Você veio quando eu precisei, e isso é o que importa." Eles permaneceram ali por mais alguns minutos, mãe e filho, unidos pela dor que os quase destruiu e pela esperança que os reconstruiu. A história de Teresa Mendes e Rodrigo Mendes tornou-se lendária. Foi contada em documentários, livros, palestras. Virou símbolo da luta contra a corrupção policial e o abuso de poder. Mas para aqueles que a viveram, era simplesmente a história de uma mãe que nunca perdeu sua dignidade e de um filho que usou seu poder não para vingança pessoal, mas para criar mudança sistêmica.
As vítimas de Marcelo e sua quadrilha, que antes viviam no anonimato e no medo, começaram a falar. Muitas receberam indenizações do Estado. Algumas conseguiram empregos dignos através dos programas que Rodrigo criou. E todas, sem exceção, sabiam que sua situação melhorara porque uma mulher de 60 anos, humilhada em praça pública, tinha um filho que transformou dor em justiça. Marcelo Tavares cumpria sua pena em uma prisão comum, sem privilégios, sem proteção especial. Outros presos, sabendo que ele era ex-policial que abusava de pobres, não o tratavam bem. Ele escreveu cartas para Rodrigo, implorando transferência, implorando clemência. Rodrigo nunca respondeu. Algumas dores não merecem perdão, apenas consequências. Se essa história tocou seu coração, compartilhe nos comentários qual foi a parte que mais te impactou. E não esqueça de se inscrever para mais histórias que mostram que a justiça, mesmo que tarde, pode prevalecer quando pessoas corajosas decidem lutar. A transformação de Teresa foi completa, mas não a fez esquecer de onde veio. Ela manteve contato com outros catadores, visitava a cooperativa regularmente, mesmo nos dias de folga, e nunca, jamais, olhava com desprezo para alguém em situação de rua. Porque ela sabia, na carne e na alma, como é frágil a linha entre dignidade e miséria. E Rodrigo, agora consolidado como um dos comissários mais respeitados do país, nunca esqueceu a lição. Em seu escritório, ao lado de diplomas e medalhas, havia uma foto emoldurada. Era a imagem da mãe no dia da inauguração do centro, cortando a fita, sorrindo. E sempre que ele sentia a tentação do poder, sempre que via colegas abusando de autoridade, olhava para aquela foto e lembrava. O verdadeiro poder não está em oprimir, mas em proteger. A velha Honda Bis, reformada e reluzente, foi doada ao Museu da Polícia como símbolo da história. Ao lado dela, uma placa contava a história resumida. Esta motocicleta pertenceu à dona Teresa Mendes, mulher honrada, que ao ser injustamente presa, desencadeou uma das maiores reformas da polícia brasileira. Que nos sirva de lembrete eterno. Nosso dever é proteger, não humilhar. Visitantes do museu paravam diante da moto. Alguns tiravam fotos, outros liam a placa em silêncio, refletindo. E todos saíam de lá com uma certeza. Mudança é possível quando a coragem encontra a justiça. Teresa viveu até os 86 anos. Seus últimos anos foram de paz, cercada pelo amor do filho, dos netos que ele lhe deu e da gratidão de centenas de pessoas cujas vidas foram transformadas por sua história. Quando partiu, foi enterrada ao lado do marido, com honras que poucas pessoas recebem. Policiais de toda a cidade compareceram. Catadores formaram uma guarda de honra. E Rodrigo, segurando o caixão da mãe, prometeu em silêncio continuar o legado dela. Nunca deixar que os fracos sejam pisoteados pelos fortes. A história termina, mas a lição permanece. Em um mundo onde poder e crueldade tantas vezes andam juntos, onde os vulneráveis são invisíveis e os abusos são normalizados, basta uma centelha de coragem e uma voz que se recuse a calar para que tudo mude. Dona Teresa não era revolucionária, era apenas uma mãe trabalhadora. Mas sua dor, sua resistência e o amor de seu filho transformaram um sistema inteiro. E talvez essa seja a maior verdade de todas. A mudança não vem de heróis impossíveis, mas de pessoas comuns que, diante da injustiça, escolhem não se curvar, que decidem que sua dignidade vale mais que o silêncio, e que, com sorte, tem alguém disposto a lutar ao seu lado até que a justiça seja feita. Deixe seu like se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas. E escreva nos comentários de onde você está nos assistindo.
Juntos, fazemos com que a verdade alcance cada vez mais pessoas. O sol ainda não havia nascido completamente quando a caminhonete preta de Rodrigo Mendes parou em frente ao 13º Distrito Policial. O motor foi desligado, mas ele ficou sentado por alguns segundos, as mãos ainda no volante, respirando fundo. Não era o momento para emoções, era o momento para justiça. Quando ele desceu do veículo, 3 viaturas da corregedoria já estavam estacionadas na frente do prédio. Agentes de terno e gravata, com distintivos reluzentes, aguardavam informação. O delegado-chefe do distrito, um homem de 50 anos chamado Augusto Ferreira, estava na porta, o rosto pálido como papel, suando frio mesmo com o ar gelado da manhã. Comissário Mendes, eu quero que saiba que nós não tínhamos ideia. Se eu soubesse que era a sua mãe, jamais teria permitido. A voz de Augusto tremia, as palavras saindo atropeladas. Rodrigo parou a poucos centímetros dele. Seus olhos, normalmente calorosos e cheios de vida, eram agora 2 pedaços de granito negro. Onde ela está? A pergunta era simples, mas carregada de uma intensidade que fez Augusto engolir em seco. Na cela 3, senhor. Eu já ordenei que soltassem, mas eu quis esperar o senhor chegar para... Rodrigo não deixou ele terminar. Cale a boca, Augusto. Você não quis esperar nada. Você está tentando salvar sua pele. Agora me leve até ela, imediatamente. O grupo caminhou pelo corredor sombrio. Policiais de plantão se encolhiam contra as paredes, evitando o olhar do novo comissário-geral. Todos sabiam o que estava acontecendo. Alguns sentiam vergonha legítima, outros apenas medo das consequências. Quando chegaram à cela 3, o carcereiro, um homem velho de mãos trêmulas, lutou para abrir a fechadura. A porta se abriu com um rangido. Dentro, Dona Teresa estava sentada no chão, a cabeça apoiada contra a parede, os olhos fechados. As 2 outras mulheres na cela olharam para a comitiva com medo. Rodrigo entrou, ajoelhou-se diante da mãe e tocou gentilmente seu ombro. Mãe, acorda, sou eu. Teresa abriu os olhos lentamente, confusa. Levou alguns segundos para focalizar e, quando reconheceu o rosto do filho, seus olhos se arregalaram em choque. Rodrigo? Como você? O que você está fazendo aqui? Vim te buscar, mãe. A voz dele era suave agora, mas as lágrimas que escorriam por seu rosto traíam a dor que sentia. Por que você não me contou? Por que escondeu de mim tudo isso? Teresa começou a chorar, as mãos cobrindo o rosto. Eu não queria que você soubesse. Você tinha acabado de ser promovido. Você estava realizando o sonho do seu pai. Eu não podia. Eu não queria que você se sentisse culpado. Eu estava bem. Eu estava sobrevivendo. Rodrigo a abraçou com força, sentindo o corpo frágil da mãe tremer em seus braços. Mãe, você nunca deveria ter passado por isso sozinha. Nunca. Eu sou seu filho. Era minha obrigação cuidar de você. Ele a ajudou a se levantar e a conduziu para fora da cela. Quando passaram pelo corredor, todos os policiais baixaram a cabeça, incapazes de encarar a cena. Rodrigo a levou até uma sala de reuniões, onde havia uma cadeira estofada. Sentou a mãe, tirou seu próprio casaco e colocou-o sobre os ombros dela. Um médico da corregedoria, já convocado previamente, entrou para examiná-la. Teresa estava desidratada, com pressão alta e sinais de estresse extremo, mas fisicamente estava estável. Rodrigo não saiu do lado dela nem por um segundo. Segurava sua mão, passava a mão em seu cabelo grisalho, sussurrava palavras de conforto. Depois de meia hora, quando Teresa estava um pouco mais calma, Rodrigo se levantou. Mãe, eu preciso resolver algumas coisas aqui, mas você vai ficar com a agente Carla. Ela é de total confiança. Vou te levar para o hospital, fazer exames completos, e depois vamos para casa.
para a minha casa. Você nunca mais vai viver sozinha, ouviu? Nunca mais. Teresa apertou a mão do filho. Rodrigo, não faça nada de que você vá se arrepender. Esses homens, eles não valem a pena. Rodrigo beijou a testa dela. Não se preocupe, mãe. Eu não vou fazer nada ilegal, mas vou fazer justiça. E dessa vez vai ser completa. Ele saiu da sala e sua expressão mudou instantaneamente. O filho amoroso desapareceu, substituído pelo comissário-geral implacável. Augusto, cadê o Marcelo Tavares e os outros 2 envolvidos? Estão numa sala isolada, senhor, presos preventivamente como o senhor ordenou. Ótimo. Reúna todo o efetivo deste distrito na sala de briefing, agora. Todos. E traga os 3 para a frente. 15 minutos depois, 32 policiais estavam reunidos na sala apertada. Na frente, algemados e com uniformes amassados, estavam Marcelo, Júnior e Ricardo. Marcelo tinha olheiras profundas, o olhar fugidio. Júnior chorava abertamente. Ricardo tremia, o suor escorrendo pela testa. Rodrigo entrou e o silêncio foi absoluto. Ele caminhou lentamente até a frente, as mãos cruzadas atrás das costas, o olhar varrendo cada rosto presente. Bom dia, eu sou Rodrigo Mendes e a partir deste momento assumo oficialmente o cargo de comissário-geral desta cidade. Vocês todos já sabem por que estou aqui. Viram um vídeo. Sabem o que foi feito à minha mãe. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. Mas quero deixar uma coisa muito clara. Isto não é sobre vingança pessoal. Isto é sobre o que nós representamos. Nós somos policiais. Nós juramos proteger e servir. Não humilhar. Não extorquir. Não destruir vidas de pessoas inocentes porque elas são pobres, vulneráveis ou invisíveis. Ele apontou para Marcelo. Este homem e os 2 com ele não apenas destruíram a dignidade da minha mãe. Eles destruíram a confiança que o povo deposita em nós. Cada um de vocês aqui usa o mesmo uniforme que eles. E por causa de homens como eles, vocês todos são manchados. Todos nós somos manchados. Rodrigo pegou uma pasta que um agente da corregedoria lhe entregou. Abriu e começou a ler. 23 denúncias contra o oficial Marcelo Tavares nos últimos 6 anos. Agressão a vendedor ambulante. Extorsão a catadores de recicláveis. Abuso verbal contra moradores em situação de rua. Roubo de materiais coletados. Humilhação pública. Todas arquivadas. Todas ignoradas. Ele jogou a pasta no chão, os papéis se espalhando. Vocês sabem o que isso me diz? Me diz que o problema não é apenas esses 3. O problema é sistêmico. Vocês sabiam, vocês viram, e ficaram calados porque era mais fácil, porque não era com vocês, porque as vítimas não importavam. Um policial mais jovem no fundo da sala levantou a mão timidamente. Senhor, alguns de nós tentamos denunciar, mas fomos ameaçados. Disseram que se falássemos, perderíamos nossos empregos. Rodrigo olhou para ele. Qual o seu nome? Daniel Silva, senhor. Rodrigo assentiu. Daniel, eu entendo o seu medo. E eu sei que há policiais bons nesta sala. Mas medo não pode ser desculpa para a cumplicidade. A partir de agora, qualquer um que testemunhar abuso e não denunciar será considerado cúmplice. Criei um canal de denúncias direto comigo. Anônimo, protegido. Ninguém será retaliado, mas a omissão também será punida. Ele se virou para Marcelo, que mantinha a cabeça baixa. Marcelo Tavares, você tem algo a dizer em sua defesa? Marcelo ergueu o rosto. Tinha lágrimas nos olhos, mas Rodrigo sabia que eram lágrimas de autopiedade, não de remorso. Comissário, eu cometi um erro.
Eu não sabia quem ela era. Se eu soubesse... Se você soubesse, teria tratado ela com respeito? Rodrigo o interrompeu. Mas as outras centenas de pessoas que você humilhou, que não tinham um filho comissário para protegê-las, essas você podia destruir à vontade? É isso que você está dizendo? Marcelo não respondeu. Rodrigo continuou. Você é uma vergonha para este uniforme. E eu vou garantir pessoalmente que você passe o resto da sua vida miserável, pagando por cada grama de dor que causou. A investigação da corregedoria avançou como um trator. O celular de Marcelo foi periciado e revelou um tesouro de podridão. Mensagens em grupos de WhatsApp mostravam uma rede de extorsão organizada. Marcelo e um grupo de 10 outros policiais de diversos distritos tinham um esquema. Prendiam catadores, confiscavam seus materiais recicláveis e os revendiam para ferros velhos controlados por eles mesmos. Os números eram chocantes. Em 2 anos, haviam lucrado mais de R$200 mil. O dinheiro era dividido entre os policiais e compartilhado com fiscais da prefeitura, que fechavam os olhos. Havia até pagamentos documentados para o vereador Renato Brant, que usava sua influência para bloquear investigações e demitir policiais que denunciavam. Rodrigo reuniu uma força-tarefa de 20 agentes da Corregedoria e do Ministério Público. Em uma operação simultânea, às 6 da manhã de uma terça-feira, todos os envolvidos foram presos. Vereador Brant foi acordado por agentes da Polícia Federal batendo em sua porta. As câmeras de TV, previamente avisadas, capturaram o momento em que ele saía de pijama, algemado, gritando sobre perseguição política. Os ferros velhos foram lacrados. Os proprietários presos por receptação. Os fiscais da prefeitura detidos por corrupção passiva. A operação foi batizada de Operação Dignidade, em homenagem a todas as vítimas que haviam perdido sua dignidade nas mãos daqueles criminosos de uniforme. A repercussão foi nacional. Todos os telejornais abriram com a notícia. Jornalistas aplaudiram a rapidez e a eficiência. Dona Teresa, que agora se recuperava na casa do filho, foi convidada para dar entrevistas. A princípio, ela recusou, envergonhada de expor sua situação. Mas Rodrigo a convenceu. Mãe, sua história pode ajudar outras pessoas. Pode mostrar que ninguém é inferior por trabalhar honestamente. Que a dignidade não está na profissão, mas no caráter. Você sempre me ensinou isso. Agora ensine ao país inteiro. Teresa concordou. E em uma entrevista emocionante para o programa de maior audiência do país, ela contou sua história. Falou sobre a perda do marido, sobre a luta para criar o filho, sobre a vergonha inicial de coletar recicláveis e como superou essa vergonha ao perceber que estava trabalhando honestamente. Eu escondi do meu filho porque tinha medo que ele se sentisse envergonhado de mim. Ela disse, a voz firme apesar das lágrimas. Mas agora eu sei que ele nunca se envergonharia, porque ele entende o que eu levei anos para entender, que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas em como ela enfrenta as dificuldades da vida. O apresentador, visivelmente emocionado, perguntou, e o que a senhora diria para outras pessoas que passam pelo que a senhora passou? Teresa olhou diretamente para a câmera. Eu diria para nunca baixarem a cabeça. Para trabalharem com dignidade, não importa qual seja o trabalho. E para denunciarem quando forem tratadas injustamente. Porque a minha história mostra que a justiça pode demorar, mas quando chega, ela é poderosa. E mostra também que nós, as pessoas comuns, não estamos sozinhas. Há gente boa que vai lutar por nós. A entrevista teve mais de 15 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas. Dona Teresa se tornou um símbolo. Movimentos sociais a convidaram para palestras. Escolas queriam que ela falasse com os alunos sobre superação e dignidade. Ela, que passara anos invisível aos olhos da sociedade, agora era vista, ouvida e respeitada. Se essa história tocou seu coração,
Compartilhe com alguém que precisa saber que justiça ainda existe. O julgamento de Marcelo Tavares, Júnior Silva e Ricardo Souza foi rápido. As provas eram esmagadoras. O vídeo viral, as perícias nos celulares, os depoimentos de dezenas de vítimas que finalmente tiveram coragem de falar. O promotor pediu a pena máxima. A defesa tentou alegar que eram apenas policiais cumprindo ordens, que a pressão do trabalho os levara ao erro. Mas o juiz, uma mulher de 50 anos chamada Beatriz Nogueira, não teve piedade. Lendo a sentença, ela foi implacável. Os réus não são apenas criminosos comuns, são traidores do juramento que fizeram. Usaram a autoridade do Estado para oprimir os mais fracos. Não há atenuante que justifique tal conduta. Portanto, condeno Marcelo Tavares a 12 anos de reclusão em regime fechado por extorsão, formação de quadrilha, abuso de autoridade e corrupção passiva. Júnior Silva e Ricardo Souza, condenados a 9 anos cada pelos mesmos crimes. Além da prisão, os três perderam seus empregos, suas pensões e ficaram proibidos de exercer qualquer cargo público pelo resto de suas vidas. Marcelo, que um dia se achava intocável, chorou copiosamente ao ouvir a sentença. Júnior desmaiou e precisou ser socorrido. Ricardo ficou catatônico, incapaz de processar a destruição de sua vida. O vereador Renato Brant teve destino semelhante. Condenado a 15 anos por corrupção ativa, organização criminosa e obstrução da justiça. Seus bens foram confiscados, sua carreira política destruída. E o mais irônico, o homem que bloqueava investigações contra policiais corruptos agora dividiria a cela com alguns deles. Os outros 10 policiais envolvidos no esquema também foram julgados e condenados. Penas variando entre 6 e 10 anos. A Operação Dignidade havia removido do sistema uma gangue inteira de predadores. Mas Rodrigo não parou por aí. Ele sabia que prisões individuais não resolveriam o problema sistêmico. Era preciso reformar a instituição. Ele implementou uma série de mudanças radicais. Primeiro, todas as viaturas foram equipadas com câmeras corporais obrigatórias. Qualquer abordagem sem a câmera ligada resultaria em suspensão imediata do policial. Segundo, criou um programa de treinamento em direitos humanos e abordagem comunitária. Todos os policiais, do mais novo ao mais antigo, foram obrigados a passar por 100 horas de aulas sobre como tratar cidadãos com respeito, especialmente os mais vulneráveis. Terceiro, estabeleceu parcerias com organizações de assistência social. Em vez de prender catadores e moradores de rua por vadiagem, os policiais agora os encaminhavam para programas de apoio, abrigos e oportunidades de emprego. Quarto, e talvez o mais importante, implementou um sistema de avaliação de policiais baseado em feedback da comunidade. Cidadãos podiam avaliar as interações com policiais através de um aplicativo. Aqueles com avaliações ruins eram investigados. Aqueles com avaliações excelentes recebiam bonificações. A resistência foi enorme. Sindicatos de policiais ameaçaram greve. Políticos aliados dos esquemas antigos tentaram sabotá-lo. Mas Rodrigo tinha algo que eles não tinham: o apoio esmagador da população. Manifestações populares tomaram as ruas pedindo que as reformas continuassem. O governador, vendo os números das pesquisas, deu carta branca para Rodrigo. Em 6 meses, os índices de reclamação contra policiais caíram 60%. A confiança da população na polícia subiu de 32% para 68%. Crimes contra vulneráveis, que antes nem eram reportados,
Agora tinham taxa de resolução de 80%. A mudança era palpável. Mas a maior mudança aconteceu na casa de Rodrigo. Dona Teresa, que agora morava com o filho em uma casa confortável em um bairro tranquilo, floresceu. Ela voltou a sorrir, recuperou o peso perdido e, com o apoio de Rodrigo, abriu uma pequena cooperativa de catadores de recicláveis, oferecendo dignidade e salário justo para pessoas que faziam o mesmo trabalho que ela fizera. A cooperativa, chamada Reciclando Dignidade, empregou 50 pessoas no primeiro ano. Teresa ia todos os dias, não para trabalhar pesado, mas para coordenar, ensinar, apoiar. Ela se tornou mentora de outros catadores, mostrando que era possível viver daquele trabalho com respeito e organização. Um ano após a prisão, em uma manhã de domingo, Rodrigo e Teresa estavam na cozinha da casa tomando café. O sol entrava pelas janelas, iluminando a mesa farta de pães, frutas, bolos. Era uma cena de paz doméstica que ambos haviam aprendido a valorizar. "Mãe, a senhora está feliz?" Rodrigo perguntou, segurando a xícara de café. Teresa olhou para o filho, os olhos cheios de um brilho que não existia há muito tempo. "Feliz é pouco, filho. Eu estou completa. Pela primeira vez em anos, eu acordo sem medo, sem vergonha. E sabe o que é mais incrível? Eu descobri que posso ajudar outras pessoas. Que minha dor não foi em vão." "Nunca foi em vão, mãe. Sua dor virou propósito, e seu propósito está mudando vidas." Teresa estendeu a mão e segurou a do filho. "E o seu, meu menino? Você não se arrepende de ter virado tudo de cabeça para baixo? Sei que você fez muitos inimigos." Rodrigo riu. "Mãe, se fazer justiça me dá inimigos, então eu quero ter milhões deles. O que eu não quero é olhar no espelho e ver um covarde que ficou calado quando podia ter mudado as coisas. O pai me ensinou isso, e a senhora também." Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas apreciando a companhia um do outro. Mas o silêncio foi quebrado pela campainha. Rodrigo se levantou e abriu a porta. Do lado de fora estava uma mulher de uns 40 anos, magra, com roupas simples, segurando a mão de um menino de talvez 8 anos. "Comissário Mendes?" A voz dela era hesitante. "Desculpe incomodar no domingo. Eu não sabia se devia vir, mas eu precisava." "Sem problema. O que posso fazer pela senhora?" A mulher respirou fundo. "Meu nome é Sandra. Eu sou catadora de papelão. E há 3 anos eu fui presa pelo oficial Marcelo Tavares. Ele me acusou de roubo, confiscou todo o material que eu tinha coletado durante uma semana e me deixou na cela por 2 dias. Quando saí, eu perdi meu quartinho porque não pude pagar o aluguel. Fiquei na rua com meu filho por 6 meses. Sinto muito pelo que você passou." Rodrigo disse, genuinamente comovido. "Mas por que está aqui hoje?" "Eu vim agradecer. Quando eu vi na televisão que ele foi preso, que foi condenado, eu chorei. Chorei porque finalmente alguém acreditou em nós. Alguém fez justiça. E quando eu soube da história da sua mãe, eu entendi que..." Ela engasgou, as lágrimas escorrendo. "Eu entendi que a gente importa, que a gente tem valor. Eu só queria que o senhor e a dona Teresa soubessem disso. Obrigada. Muito obrigada." Teresa, que tinha ouvido a conversa da cozinha, apareceu na porta. Ela caminhou até Sandra e a abraçou. "Nós é que agradecemos você por ter a coragem de continuar lutando. Você tem trabalho agora?" Sandra balançou a cabeça. "Estou catando papelão de novo. Mas é difícil. Os ferros velhos pagam muito pouco." Teresa sorriu. "Então você vai trabalhar na nossa cooperativa."
salário justo, equipamentos de segurança e dignidade. Quando você pode começar? Sandra ficou sem palavras. Apenas chorou e abraçou Teresa com força. O menino, que tinha ficado tímido até então, sorriu pela primeira vez. Era um sorriso de esperança, de um futuro que talvez não fosse tão sombrio quanto o passado. Depois que Sandra foi embora com a promessa de começar na cooperativa na segunda-feira, Rodrigo e Teresa voltaram para a cozinha. O café estava frio, mas nenhum dos dois se importou. Eles sabiam que aquele momento, aquela pequena vitória, era o que tornava tudo valer a pena. "Sabe, filho", Teresa disse, olhando pela janela para o céu azul. "Quando eu estava naquela cela fria, escura, sentindo que o mundo tinha me esquecido, eu rezei. Rezei não para ser salva, mas para que aquilo tivesse algum significado, para que não fosse só mais uma injustiça perdida no vazio. E agora eu vejo que foi respondida. Não da forma que eu imaginei, mas de uma forma muito maior." Rodrigo abraçou a mãe. "O significado sempre esteve em você, mãe. Na sua força, na sua dignidade. Eu só fiz o que qualquer filho deveria fazer: defender quem sempre me defendeu." A história de Teresa e Rodrigo não terminou ali. Virou livro, virou documentário, virou matéria em revistas internacionais sobre reforma policial. Mas, mais importante que a fama, virou inspiração. Catadores de todo o país começaram a se organizar em cooperativas. Vítimas de abuso policial ganharam coragem para denunciar. E policiais honestos, que antes se sentiam isolados, encontraram voz para confrontar a corrupção dentro de suas próprias fileiras. Marcelo Tavares, na prisão, teve tempo de sobra para refletir. Nos primeiros meses, ele ainda se achava vítima, culpava Rodrigo, culpava o sistema, culpava a sorte. Mas, com o tempo, isolado dos amigos que o abandonaram, enfrentando a realidade de sua queda, algo começou a rachar em sua armadura de arrogância. Em uma sessão obrigatória com a psicóloga da prisão, ele finalmente quebrou. "Eu destruí vidas." A voz dele era um sussurro quebrado. "Eu tratei pessoas como lixo. E para quê? Para me sentir poderoso? Para ganhar um dinheiro sujo? Eu me tornei tudo aquilo que jurei combater." A psicóloga, uma mulher de meia-idade com olhar severo, mas compreensivo, assentiu. "Reconhecer é o primeiro passo, Marcelo. Mas reconhecer não apaga o que foi feito. O que você vai fazer com esse reconhecimento?" Marcelo ficou em silêncio por um longo tempo. "Eu não sei se há redenção para alguém como eu, mas, se houver, eu quero passar o resto da minha vida tentando desfazer, nem que seja um pouquinho, do mal que eu causei." Ele nunca teve a chance de pedir perdão pessoalmente a Teresa. Ela recusou, e Rodrigo apoiou a decisão. Algumas feridas são profundas demais para serem curadas com palavras. Mas Marcelo escreveu uma carta pública, que foi publicada em jornais, onde confessou tudo, pediu desculpas a todas as vítimas e implorou que outros policiais não seguissem seu caminho.